Então, nós vamos falar em lições que nos levam ao crescimento espiritual. Nós ainda nos encontramos numa região inferior, porque ainda somos um planeta de provas e expiações. Mas estamos caminhando para um mundo superior. Já estamos passando para o ciclo de regeneração. Então, nós temos que nos preparar para isso, porque depois, o que nos aguarda depois da regeneração? O mundo superior. Então, nós temos que começar a construir agora a nossa ponte para a eternidade, que é em busca desse mundo melhor e maior. Então, nós vamos falar hoje sobre autoconhecimento. Na verdade, quem somos nós? Nós nos conhecemos de verdade? Efetivamente, poderemos afirmar, eu sou assim, ou eu sou de outro jeito? Muitas vezes na nossa vida, nós nos pegamos em situações difíceis, muito difíceis, que no primeiro momento nós não sabemos o que fazer. Mas aí nós estamos diante de uma... Nós estamos diante de uma situação que nós precisamos resolver. É aquele momento crucial. E, de repente, sem saber como, nós nos ligamos ao Pai Celestial. E aí, aquela resposta, aquela solução, ela vem espontaneamente. E aí tudo se resolve. Depois, quando isso passa, nós ficamos admirados. Nossa, como que nós conseguimos fazer isso? Não é? De repente, eu não sabia o que fazer, me liguei ao plano espiritual, assim, num minuto, e a resposta imediatamente veio. Tudo ficou em paz. Outras vezes, nós nos pegamos em situações corriqueiras do dia a dia, e aí, de repente, nós damos uma resposta, nós falamos algo assim, que todo mundo fica parado. E a gente depois cai em si e fala, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei nesse momento? E era um erro, uma dificuldade que nós tínhamos há muito tempo e que estávamos trabalhando e julgávamos já ter resolvido. E de um momento para o outro, sem perceber, aquilo se repete na nossa vida. E nós ficamos tão tristes conosco mesmos, pensando, meu Deus, eu ainda tenho que mudar muito. Então, diante dessas situações, nós nos perguntamos, afinal, quem somos nós? Lá no Gênesis bíblico, Moisés nos diz que Deus criou a luz infinita no primeiro instante, e dela originaram-se todas as coisas. A criação é um ato de amor. Nós somos o efeito da vontade e do amor do Pai, a inteligência suprema, causa primária e única de todas as coisas. Então é necessário compreendermos que todos os seres são formados pela luz divina, cuja essência é o amor. Moisés, há mais de 3.500 anos, afirmou que Deus criou a luz e dela se originou tudo o que existe. Einstein, no século XX, comprovou que a luz é a base dos elementos químicos e, consequentemente, de tudo o que existe. Assim, vamos nos lembrar das palavras de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é o dilema do nosso tempo, da nossa geração, principalmente da geração jovem? O ter. Então, nós nos vemos diante de um paradoxo, vou dizer. A questão do ser e do ter.
muitos confundem o ter com o ser. Então, hoje, nós vemos muitas pessoas angustiadas, ansiosas, preocupadas, trabalhando arduamente em busca dos bens materiais, porque elas acreditam que, tendo muito, serão também muito importantes e felizes. Dalai Lama, numa mensagem, nos diz que as pessoas, muitas pessoas, não são todas, né? Ainda bem, muitas pessoas trabalham em excesso para ganhar muito dinheiro. Ao obterem esse dinheiro, acabam perdendo a saúde. Então, elas gastam tudo o que têm para recuperarem a saúde perdida. Assim, muitos passam pela vida e partem para a espiritualidade sem saberem o que é viver, sem nunca terem experimentado momentos de verdadeira felicidade. E eu pergunto para vocês, o que é a felicidade verdadeira? Vocês podem me ajudar? Nenhuma sugestão? Como que nós podemos... Olha, a gente sabe que vivemos ainda num mundo com muitos problemas, né? Catástrofes, violência, guerras, não é verdade? Muitos conflitos, interiores e exteriores. O que poderia nos fazer? Nós podemos ter o quê? Momentos de felicidade. E podemos tornar esses momentos maiores, se respirarmos profundamente, como ela disse, pararmos um pouco. E aí, quando nós paramos, respiramos, o que nós podemos observar? Ao abrirmos nossos olhos. Eu posso ver um pôr de sol maravilhoso, um jardim florido, uma flor no vaso, por que não? Posso ter o quê? O abraço de um amigo, um sorriso de criança. Eu me lembro que eu lecionava em 2 escolas uma época, e uma escola era bem difícil. Eu tinha apenas uma sala lá, era uma região muito difícil, eles eram muito indisciplinados, e eu ia para lá preocupada. Eu saía de uma escola tranquila, ia para lá. Era essa a minha missão. Eu dava 5 aulas por semana, eu ia 3 vezes. Ia preocupada, né? Como eu ia fazer, o que eu ia falar para acalmar, né, os pequeninos lá, 7ª série. Então, eu passava assim numa esquina e eu me deparei com um pé de girassol plantado no concreto, ali no meio. 2 girassóis maravilhosos. Nossa, eu olhava aquilo e me sentia completamente feliz. Ia em paz e corria tudo bem. Tinha dificuldades, eu tinha que resolvê-las e pronto. Normal. Então, olha, eu sempre me lembro daquele pé de girassol. Eu saí dessa escola, isso já faz alguns anos, trabalho em outra. Mas, nossa, aquilo me ficou, sabe, como uma esperança, uma alegria, aquele girassol ali no meio daquele concreto, não tinha árvore por perto, não tinha nada. Então, sempre nós vamos encontrar uma coisa maravilhosa no nosso caminho, que faz com que nós nos desviemos das preocupações do dia a dia, das tristezas, e procurar nos alegrar com as coisas simples, porque a felicidade está nas coisas simples da vida. Então, vamos pensar a respeito disso com mais carinho, com mais cuidado. Lá atrás, também no Gênesis, Moisés também nos diz que Deus, ao formar o homem, ele colocou num jardim, em Éden, onde plantou árvores frutíferas para alimentá-lo. Esse jardim é o universo, representando igualmente o próprio ser. Assim, cada espírito é um campo, onde estão plantadas as sementes da felicidade, as árvores frutíferas.
porque os seus frutos alimentarão a nossa alma. E que sementes da felicidade, que árvores frutíferas são essas? São os nossos dons, nossas virtudes, nossas potencialidades divinas, pois nós somos filhos do chefe, do dono de tudo, do Criador. O que queremos mais? Se somos como seus filhos, somos seus herdeiros. Então, nada pode nos preocupar ou atormentar. Nós estamos no lugar certo, esse jardim maravilhoso que Ele nos colocou, o planeta Terra, que dizem que é um planeta de provas e expiações, mas não é um planeta maravilhoso? Ele nos colocou num cenário maravilhoso. Quando eu falei do pôr do sol, um pôr do sol na praia. Quando eu volto da escola às 7 horas da noite, eu olho aquela lua maravilhosa, há uma semana atrás, uma lua cheia maravilhosa no meu caminho. Então, quantas coisas maravilhosas nós temos? Por que vamos nos sentir deprimidos, tristes, preocupados? E Ele, o nosso Pai, cuida de tudo. Ele está cuidando de tudo. É dito que nenhuma folha, nem um fio de cabelo cai sem o seu consentimento. Se nós pensarmos nisso, nós vamos nos sentir infelizes? Creio que não. Nós só temos motivo para sermos muito felizes, porque nós somos filhos de Deus, abençoados por Ele. Nunca nos esqueçamos disso. Como que nós vamos começar bem o dia? Ao acordar, qual é o primeiro pensamento que nós precisamos ter? Alguém sabe? Hã? Exatamente. Isto. Então, primeiro pensamento, Ele não é o nosso Pai, que nos deu tudo, nos deu a vida, tudo. Nós temos que ter um pensamento de gratidão para com o Pai. Esse é o primeiro pensamento para nós iniciarmos bem o dia. Agradecer toda a proteção, todo o amparo, todas as bênçãos que Ele nos deu, aquela noite de sono, o acordar com uma nova oportunidade de vida, de dia, de aprendizado. E nós não queremos problemas, porque no Pai Nosso, lógico, Jesus ensinou, livrai-nos do mal. Está lá. Quem quer o mal? Mas quando vem um problema, uma dificuldade, um desafio, será que isto é um mal? Ou é uma oportunidade de crescimento? Para os chineses, o problema é oportunidade. Se nós ficarmos parados e não acontecer nada na nossa vida, você dorme, vai, se alimenta, tal, dorme, acorda, vai trabalhar, dá todo mundo sorrindo e feliz, dá tudo certinho. Aí você volta para casa, não acontece nada, você vai dormir, começa de novo outro dia. Tem alguma história aí? Vocês já viram alguma história que não acontece nada? Alguém muda? Nós crescemos, nós evoluímos assim, porque a gente quer ficar encostado lá no barranquinho, e que dê tudo certinho, né? Não aconteça nada assim que eu acho que vai me prejudicar. E aí nós perguntamos, o que é o bem e o que é o mal? Então, continuando a minha historinha, lá da Bíblia, lá atrás, Moisés também diz que Deus colocou no centro do jardim a árvore da vida. E ao seu lado, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Significando para nós que ambas estão plantadas no nosso jardim interior. Nós temos dentro de nós a árvore da vida. Porque se o jardim representa cada ser e representa o universo, não é? Então, se ele plantou no centro do jardim a árvore da vida está plantada em nós mesmos. E ao seu lado, essa bendita árvore da polaridade do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. O que é isso? Do conhecimento do bem e do mal. O que é bem e mal? Não são polaridades? O mundo material não é um mundo que tem as duas, é bipolar.
Hoje tem muita gente com esse problema, né? A bipolaridade. Mas nós vivemos num mundo bipolar, porque ele tem as duas polaridades. Noite e dia, saúde e doença, luz e trevas. Não é assim? Trabalho e descanso. É o mundo das polaridades. Então, o que indica? Essa árvore da ciência do bem e do mal, na verdade, que é a árvore da polaridade, ela representa a matéria, através da qual nós evoluímos. Ela está em nós. Nós temos um corpo material. Vocês sabem que o perispírito também tem alguma matéria. É mínima, né? Mas se pesar, tem um peso ali. É uma matéria mais sutil. Então, nós evoluímos através do mundo material. Ele está plantado em nós, nós fazemos parte dele. Só que o Criador aconselhou o homem, ou melhor, ele proibiu de comer os frutos dessa árvore. Nunca ninguém entendeu isso. Nossa, como que nós não vamos comer o fruto dessa árvore? É lógico que eu tenho que saber o que é o bem e o que é o mal. Só que o que significa comer o fruto da árvore? É não se alimentar desses frutos. Vejam, hoje, o fruto mais cobiçado da árvore da ciência do bem e do mal é o poder. E agora, imagine agora na época de eleições, né? Nós sabemos bem o que é isso. E de onde vem o poder? O poder é um fruto da árvore da ciência do bem e do mal, do mundo material. Se eu me alimentar desse poder, eu vou ser feliz? Será que eu vou fazer só o bem? E esse poder vem do quê? De dois frutos também dessa árvore, do egoísmo e do orgulho. Quem quer o poder total é uma pessoa que tem muito orgulho e muito egoísmo. Estão entendendo por que o Criador falou para a gente não se alimentar desses frutos? Hã? E nós dizemos que o poder hoje, como ele é obtido na Terra? Através de 3 outros frutos dessa mesma árvore, que são a ganância, que é o que eu estava falando da questão do dinheiro, que é tão importante nos dias de hoje, todo mundo preocupado em ganhar dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo. Aí eu digo para vocês, ganância é ambição? Não. Uma certa ambição nós precisamos ter para evoluir, para progredir, trabalhar, né? O trabalho faz parte da nossa vida, certo? Mas a ganância é aquela busca excessiva de coisas materiais, do dinheiro, que não tem fim, não é? E não é uma coisa que vai fazer bem para a gente. Por exemplo, a vaidade excessiva é boa? A pessoa achar que ela é um corpo, só cuidar daquilo, mais nada. Ela viver para esse corpo, para as coisas materiais. Nós precisamos de uma certa vaidade, nos arrumar, nos apresentarmos bem diante das pessoas, para todo mundo se sentir bem. Mas quando isso é excessivo, é bom? E a luxúria, né, que hoje nós temos também esse problema. Então, como que as pessoas chegam ao poder? Pela ganância, a pessoa tendo muito dinheiro, chega ao poder. Se ela, através da beleza, né, a vaidade excessiva leva ao poder também. E a luxúria, que é a sensualidade, aquela questão de sedução também chega ao poder, chega à mídia, não é isso? Então, ele nos aconselhou para não comer desses frutos. Ou melhor, não nos alimentarmos. Nós temos que escalar os galhos dessa árvore, quer dizer, vencer seus desafios, sem nos deixarmos influenciar por ela. Só assim nós seremos realmente felizes. E aí nós nos lembramos da árvore da vida. A árvore da vida está plantada no centro do jardim, que é o centro da nossa alma. Então, é a mais importante. Ela está plantada em sementes que nós devemos cultivar com as ferramentas da boa vontade, do alto amor, da humildade, da fé, da perseverança, para que brote, cresça, desenvolva-se e frutifique. Essa árvore produz frutos o ano inteiro. Quem dela se alimentar jamais terá fome.
E nós temos um conto da tradição oral que exemplifica esse tema. Bom, estão preparados? Vocês não vão dormir? Eu vou pregar um conto. Ele se chama O Mascate. Vocês sabem o que é o mascate? Sim. Quem sabe? Ninguém? Fala? Um vendedor. Um vendedor, que tipo de vendedor? Ambulante. Certo. Um vendedor ambulante. Antigamente, os vendedores ambulantes nós chamávamos de mascate. O que o mascate vendia? Roupa, o que mais? De tudo? Acho que joias não, hein? Porque ele usava uma carroça. Não dá para levar joia em carroça. Bijuterias, né? Não sei se isso tinha antigamente, mas sempre teve, não é? As mulheres sempre gostaram de se enfeitar, né? Hoje eu saí tão correndo de manhã, esqueci até meus anéis. Me senti nua sem meus anéis. Mas tudo bem. Então, veja bem, tecidos, xaropes, até o elixir da longa vida. E hoje, como é que nós chamamos os mascates? Camelô, nós chamamos os mascates de camelô. O que vende um camelô? Vocês sabem o que vende um camelô? Vende tudo. CDs piratas, DVDs piratas, brinquedos piratas, etc. Né? Enfim, todos precisam viver, né? Veja bem, vamos lá, vamos à história então. Há muito tempo, vivia um mascate na cidade de Drizum. Ele morava numa casa com quintal nos fundos, onde havia uma árvore que dava frutos o ano inteiro. Todas as manhãs, o mascate levantava-se bem cedo, colocava as mercadorias na carroça e saía para vendê-las pelas redondezas. Ele subia e descia uma rua larga e comprida. No final da tarde, ele regressava, guardava a carroça no quintal, lavava-se, alimentava-se e, à noite, ia dormir num quarto de janelas altas, com todas as vidraças quebradas, por onde os pássaros entravam e faziam seus ninhos. No dia seguinte, ele levantava-se cedo novamente e lotava sua carroça com todo tipo de quinquilharias. Certa noite, ele sonhou com uma voz dizendo-lhe para ir a Stifeld, porque lá havia um imenso tesouro escondido na ponte sobre o rio que atravessava aquela cidade. Ao acordar pela manhã, lembrou-se do sonho, achando muito estranho. Mas, como não acreditava em sonhos, ele cumpriu a sua rotina, saindo para vender suas mercadorias naquela rua larga e comprida. Na noite seguinte, e em muitas outras, ele ouvia aquela voz em seus sonhos, aconselhando-o a partir para Stifeld em busca do tesouro. Ele achava aqueles sonhos absurdos, impossíveis de se realizarem. Com certeza, ele não encontraria nada naquela cidade distante, perdida no mapa. Assim, ele continuou a sua vida sem dar atenção aos sonhos. Passou um mês e os sonhos se repetindo e ele cumprindo a sua rotina. No final do segundo mês, à noite, como sempre acontecia, aquela voz dizia-lhe que ele deveria partir sem demora para Stifeld, porque lá havia um imenso tesouro escondido na ponte. De manhã, ele acordou bem cedinho, irritado pela insistência daquela voz, e resolveu, finalmente, partir para Stifeld.
pensando que ele poderia mesmo encontrar um tesouro ali. Assim, o mascate pegou um saco, colocou um pão e uma garrafa de água dentro e partiu para a cidade que a voz lhe indicara. Depois de muito caminhar, um dia e uma noite, finalmente chegou a Stifeld. Avistou a ponte, subiu e andou por ela durante todo o dia, em busca de alguma pista do tesouro. Ao anoitecer, estava exausto e desanimado, porque nada encontrara. Então, ele desceu da ponte e foi sentar-se às margens do rio. Alimentou-se, deitou-se na relva e adormeceu. No outro dia, ele acordou com os raios do sol no rosto. Levantou-se, espreguiçou-se, olhou pelos arredores e resolveu procurar o tesouro por ali. Quem sabe ele não estaria escondido embaixo de uma pedra, no leito do rio, embaixo da ponte. Procurou, sem nada encontrar. Cansado, subiu a ponte novamente, atravessou-a e foi sentar-se à porta de uma loja próxima, preparando-se para a viagem de volta. Por estar faminto, comeu o último pedaço de pão e bebeu a água que restava. Então, saiu um homem da loja e lhe perguntou o que ele tanto procurava, porque o vira durante todo o dia anterior caminhar pela ponte em busca de alguma coisa. O mascate contou-lhe que estava procurando um tesouro na ponte, mas nada encontrara. O homem quis saber de onde ele tirara tamanha asneira. O mascate respondeu que uma voz lhe fizera essa revelação em sonhos que se repetiam todas as noites. O dono da loja deu uma enorme gargalhada e falou: ora, que bobagem! O senhor acredita em sonhos? Então não sabe que os sonhos são absurdos e impossíveis de se realizarem? Eu também tenho sonhado todas as noites com uma voz dizendo-me para ir para uma cidade distante chamada Drizum, porque lá existe um imenso tesouro enterrado sob uma árvore que dá frutos o ano inteiro. Essa árvore está plantada no fundo do quintal de uma casa que tem todos os vidros da janela do quarto quebrados, por onde os pássaros entram e fazem seus ninhos. Ora, quanta besteira, quanta bobagem! Imagine se eu vou dar atenção a tantas tolices. Nesse momento, o mascate despediu-se do homem e partiu rapidamente para a sua cidade. Depois de muito caminhar, sem parar, 1 minuto sequer, chegou à sua casa. E foi para o quintal, nos fundos. O dia estava amanhecendo. Ele pegou uma pá e uma enxada e cavou embaixo da árvore, até encontrar um imenso baú de madeira. Com muito esforço, retirou-o do buraco e quebrou a fechadura que já estava enferrujada. Então ele abriu o baú e viu, admirado, que ele continha um imenso tesouro, diamantes, pedras preciosas, ouro e prata. Assim, ele se tornou um homem próspero e feliz, compartilhando a sua fortuna com todas as pessoas da redondeza. Promoveu, então, a prosperidade naquela região. Gostaram da história? O que vocês entenderam? Não vale quem já sabe, quem já leu, né? Vocês entenderam alguma coisa? Vocês viram? É uma simbologia, né? É uma história da tradição oral, ela, assim como a Bíblia, está cheia de simbologias, né?
Nós falamos da árvore que dá frutos o ano inteiro, não é? Então, veja bem, o mascate, vocês vejam, é um vendedor ambulante. E ele vai encontrar lá atrás, lá na frente, o dono da loja, que também é um vendedor. Não é? Mais sofisticado, porém, né? Mas vejam, esse mascate, o que ele fazia na vida? É um vendedor, mas ele é um comerciante. Então, o que ele fazia? Ele acordava, colocava a mercadoria na carroça, não é? Trabalhava o dia inteiro, voltava, se alimentava, se lavava, se alimentava. Acho que não tinha chuveiro naquela época, né? Porque ele apenas se lavava. Então, vejam. E aí, comia, dormia, trabalhava, comia, dormia, trabalhava. Não era só isso a vida dele? Veja, ele trabalhava, ele percorria uma rua, ele subia e descia. Essa rua larga e comprida. O que seria essa rua larga e comprida? Que é por onde ele vendia suas mercadorias. O mundo material, matéria. Rua larga e comprida. Por quê? A pessoa obtém uma coisa, ela precisa trabalhar muito para obter outra. Depois, ela, quando tem aquela, ela quer outra. E ela vai trabalhando sempre, cada vez mais. Não é assim? É essa rua larga e comprida, não é? Ele subia e descia, porque quando nós só vivemos o mundo material, só nos preocupamos com as coisas materiais, o que acontece conosco? Nós temos uma vida instável, porque a pessoa ganha muito dinheiro, de repente ela perde tudo. O Dalai Lama não falou isso? Que a pessoa depois acaba perdendo aquele dinheiro, gastando para recuperar a saúde. Então é assim, ela ganha e perde, ela ganha e perde. Então ela tem o quê? Uma instabilidade na vida dela, ela não pode ser feliz. Porque o mundo material não vai dar a felicidade que nós buscamos, que nós precisamos. Eu gostaria de ler para vocês, do Livro dos Espíritos, nós temos a lei do trabalho. A lei do trabalho, o trabalho é uma lei da natureza. Por ele ser uma necessidade, por isso que é uma lei da natureza, porque a nossa natureza é corporal, física. Nós precisamos sobreviver, nos alimentar. É lógico que nós buscamos conforto, bem-estar, queremos progredir, isso é maravilhoso. O progresso é uma das leis de Deus também, não é? A lei do progresso. Mas vejam, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Não é isso que acontece? Então, nós temos que trabalhar mais, não porque Deus nos obriga a isso. A gente sabe que está escrito também no Livro dos Espíritos que o trabalho é uma lei da natureza e acaba sendo para nós uma expiação. E ele serve para desenvolver a nossa inteligência. E leva o planeta ao progresso e nós mesmos. Progredimos intelectualmente. Isso é necessário. Só que não é necessário trabalhar arduamente, trabalhar em excesso, pensando em ganhar só dinheiro, que é o caso dele. Ele trabalhava só pela vida material e tinha uma vida instável, infeliz, porque a matéria, ela ajuda, né? Nós temos conforto, certos prazeres, só que ela não traz a felicidade completa. E a pessoa sempre está em busca de alguma coisa a mais. Vejam, se o mascate não saísse da sua cidade, ele iria descobrir o tesouro? Não, porque ele ia continuar naquela rotina. A voz falando e ele deixando para lá, não é? Então, ele precisou sair para encontrar o tesouro. Nós também, um dia, saímos da casa do Pai para crescer e para evoluir. Mas nos esquecemos rapidamente da nossa identidade e origem divinas, buscando apenas as coisas materiais, na ilusão de que seríamos felizes. Com o tempo, nós nos deparamos com o desengano e o sofrimento. Vejam, o mascate também encontrou alguém, ele foi ao encontro de alguém muito parecido com ele, vocês não acham? Porque aquelas pessoas que estão próximas
as pessoas às quais nós vamos ao encontro ou que vivem próximas a nós são nossos espelhos. E nós aprendemos através delas. Através da convivência, nós aprendemos com essas pessoas. Então, alguma coisa que eu reclamo muito de alguém, e eu convivo com essa pessoa, com certeza eu tenho aquela mesma dificuldade dentro de mim. Só que eu não enxergo em mim, eu enxergo no outro. E aquilo como está dentro de mim, e eu vejo refletido no outro, que é meu espelho, me incomoda muito. Então nós temos que pensar nisso, que aquilo que nós criticamos muito, muitas vezes, está dentro de nós mesmos. Às vezes já até resolvemos, não fazemos mais aquilo, mas ficou aquela culpa, não nos perdoamos, não compreendemos completamente. E outras vezes fazemos aquilo inconscientemente. Então, quando nós pensamos em criticar alguém, nós vemos alguma coisa muito errada, que nos incomoda demais, vamos olhar para si mesmos. Dar aquele olhar para dentro e observar. Espera aí, por que isso está me incomodando? O que isso tem a ver comigo na realidade? O que eu preciso aprender através disso? Não é? O Mascate dormia num quarto de janelas altas. Isso significa que a sua visão anterior, os olhos, né, são as janelas da alma. A sua visão interior era voltada para a espiritualidade, mas todas as vidraças estavam quebradas. Isso indica que ele não tinha fé, ele não orava nem vigiava. Os pássaros entravam e faziam seus ninhos. O que quer dizer isso? Ele ficava sempre sujeito aos pensamentos inferiores, não tendo fé em Deus nem em si mesmo. Tá? E às vezes nós sabemos que a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, num mundo assim tão difícil como o nosso, cheio de conflitos, não é? Mas nós devemos impedir que eles façam seus ninhos nas nossas cabeças. Por quê? Porque se eu vou me envolver, vem um pensamento negativo, e eu me envolvo nele, alimento esse pensamento, eu vou cair numa depressão, eu vou viver triste, eu vou ficar doente. Eu tenho que espantar esse pensamento com uma coisa positiva. Olho para uma coisa boa, ouço uma música, não é? Penso numa paisagem, saio, vou andar um pouco, vou fazer alguma coisa. Mas eu não posso me entregar a esse pensamento, como era o caso do Mascate, não é? Veja, que voz seria essa, hein? Que insistiu tanto, nunca desistiu dele. Vamos chamar a voz da consciência, não é? Pode ser. Era a sua voz interior. Nós hoje chamamos de Cristo interno. Todos temos o Cristo interno. A árvore da vida, o que ela é? Kardec nos diz na Gênese que a árvore da vida é a essência espiritual. Então, a essência espiritual em nós, a nossa parte espiritual, que é a mais importante. E ela vai estar sempre ali. Onde? Através de uma palavra amiga, eu percebo essa voz atua nos meus sonhos, através de espíritos amigos, através de dificuldades também ela se manifesta, de desafios. Durante todos os momentos da nossa vida, nós temos esse apelo interno do nosso Deus interior, do nosso Cristo interno. E um dia nós vamos ouvir essa voz. Não vamos mais sofrer, nem nos preocuparmos, e muito menos sermos infelizes. Porque Paulo diz também que tudo o que acontece concorre para o nosso bem. Então eu pergunto, o que é um bem e o que é um mal? Às vezes a pessoa compra aquele bilhete de loteria e tudo mais, e ganha, alguém ganha. Ficou riquíssimo. E aí a gente vê uma tragédia, às vezes, mais tarde na vida daquela pessoa. E aquilo foi um bem para ele? Muitos perderam tudo que ganharam com facilidade, desses que ganharam na loteria, e ficaram depois depressivos, alguns viram até mendigos. E às vezes vem um mal grande, uma perda, um sofrimento, e lá para frente vem uma coisa boa que aquilo nos trouxe. Então nós não sabemos exatamente o que é o bem e o que é o mal, e Deus sabe por nós. E Ele conduz nossos passos. Quando eu começo o dia agradecendo a Deus
oportunidade, por todas as bênçãos na minha vida, e tudo que eu fizer, eu vou tomar o café da manhã, eu ofereço a Deus. Nas refeições, eu oro nas refeições, que eu acho que isso é uma coisa que poucos fazem. Tem algumas igrejas evangélicas, né, que eu conheço, o pessoal ora. Então, mas aquele, sabe, agradecimento pela refeição, se preparar para receber, para aquela refeição fazer bem para o seu organismo. O pensamento é tudo, não é? Receber aquilo com alegria. Às vezes a pessoa se alimenta tão rapidamente para sair correndo, e é um momento sagrado, né? A refeição. E tudo que eu fizer naquele dia, eu vou oferecer para Deus. E se eu ofereço tudo o que eu fizer, eu vou cometer o mal? Não. Então, uma maneira, não quer dizer que nós não vamos errar nunca mais, mas se nós tivermos o pensamento voltado para o alto, e lembrando de Jesus, quando eu vou falar uma palavra mais dura, eu respirar fundo e pensar, Jesus falaria isso? Parar. E quando eu não parei, paciência, falei, eu percebi depois, eu peço perdão e procuro me modificar. Porque nós temos também que aprender a perdoar. Como nós construímos a nossa ponte para a eternidade? Com o amor e com o perdão. Não é? Nós temos assim, duas asas que nos elevam para Deus. A primeira, eles dizem que é o conhecimento. Temos que aprender, né? Para ter uma fé racional, né? Uma crença raciocinada. Saber por que nós cremos, saber de onde nós viemos, o que nós somos e para onde nós vamos. Então, é necessário o conhecimento, mas o conhecimento sem o amor não vale nada. Ele é frio, é vazio, não é? Aquelas pessoas que muito intelectuais, que sabem muito, elas não acreditam em Deus. Porque elas acreditam só que elas é que sabem tudo, elas estão cheias das coisas do mundo. Às vezes uma pessoa muito mais simples está mais próximo a Deus e é mais sábio. Porque o que é a sabedoria? É ter o conhecimento e o amor. E esse amor ser fruto, lógico, do conhecimento, e não o contrário. Se eu somo conhecimento e amor, eu tenho sabedoria, não é isso? Enfim, e o perdão completa tudo isso. Por quê? Como nós estamos num mundo de provas e expiações, precisamos perdoar. E nós temos que começar a perdoar por quem? Por nós mesmos. Através de nós mesmos. Porque se eu não me perdoo quando eu erro, porque eu ainda sou um ser humano muito pequeno, estou aprendendo, engatinhando. Se eu não me perdoo, eu não tenho capacidade para perdoar ninguém. As pessoas muito críticas, elas não se perdoam, por isso que elas criticam tudo que elas veem. Né? Então, vamos começar pelo auto-perdão, mas não aquele perdão de acomodação. Ai, não preciso fazer nada. Não, eu me perdoo, porque eu sei que eu sou uma pessoa falível, ainda um ser humano em construção, mas eu tenho que melhorar. E ficar atento para não repetir esse erro. Repetiu de novo, oh meu Deus, até vai chegar um momento que eu não vou repetir mais. Eu não posso deixar de lado as minhas mazelas. Se eu não começar a corrigi-las, eu não vou mudar nunca. E dentro de mim, o que existe? Um ser maravilhoso que está esperando para nascer, que é o nosso Cristo interno. Enquanto nós deixamos apenas o nosso ego trabalhar, que lida com as coisas materiais, com as coisas humanas. Quando esse ego se tornar servidor do meu Cristo interno, aí eu vou ser feliz. Tá? Eu gostaria de fazer com vocês uma meditação. Nós iríamos começar com um relaxamento e vamos fazer uma meditaçãozinha que vai envolver essa história que eu contei para vocês. Nós vamos aplicar na nossa vida, tá? Então, nesse momento, olhos fechados, vamos soltando todas as partes do corpo. Vamos fazer uma respiração profunda. Respirem.
Segurem um pouco o ar e soltem. Vamos fazer 3 respirações. A segunda respiração, inspire pelas narinas, levando o ar até o abdômen. Segure e solte pela boca. Soltando todas as nossas tensões. Novamente, respirando profundamente. Esse ar entrando pelas narinas, retendo. Soltando pela boca, liberando todas as tensões. Nesse instante, vamos pensar na pele que cobre a nossa cabeça, o couro cabeludo. Vamos soltando completamente esta região. Soltem. Agora, pensem na testa, a pele que cobre a sua testa. Soltem, liberem todas as tensões, desfaçam as marcas de preocupação. Imaginem um sorriso abrindo em suas testas, relaxados. Vamos soltando a pele que cobre os nossos olhos, todos os nervos e músculos dos nossos olhos. Relaxem. O nariz, as faces, soltem. O maxilar, separem os dentes. Deixe a boca fechada, mas suavemente, sem tensão. Respirando pelas narinas, solte completamente o seu rosto. Vamos soltar o pescoço. Movimentem um pouco o pescoço para os lados. Vamos soltando todos os nervos e músculos do pescoço. Concentrem a sua atenção na nuca, que é a coluna cervical. Soltem essas vértebras. Aí se concentra toda a atenção. Soltem completamente. Vamos soltando os ombros. Não carregue nenhum peso agora. Solte. Relaxe os seus ombros. Vamos soltando os braços. Deixe os braços descansando. Soltem as mãos. Não segurem nada agora. Soltem os dedos. Relaxem todos os nervos e músculos. Vamos soltar a nossa coluna vertebral. Costas. Vértebra por vértebra. Da cervical, passando pela dorsal, lombar, até o cóccix, a base da coluna sacral. Vértebra por vértebra. Vamos imaginando um líquido morno descendo pelas nossas costas. Vamos soltar o nosso peito, respirando, imaginando o coração funcionando bem, cumprindo o seu papel, os pulmões, o ar entrando e saindo dos pulmões. Soltem. Vamos soltar o estômago, que é onde nós retemos o nervosismo, a ansiedade. Imaginem uma flor amarela abrindo no seu estômago. Relaxem. Vamos soltando o ventre, todos os órgãos, intestinos, rins. Vamos imaginar tudo funcionando em harmonia. Soltem, soltem o quadril. Vamos soltando as pernas,
coxas, os joelhos, que temos tanta dificuldade para dobrar, onde precisamos nos soltar, nos perdoar, trazer a humildade, a humanidade até eles. Soltem. Soltem as pernas, todos os nervos e músculos. Vamos soltando os nossos pés, tornozelos, calcanhar, dedos. Soltem todas as partes do pé. Relaxem. Nesse instante, sintam o seu corpo descansando completamente. E seu espírito livre, a sua alma leve, solta. Nesse instante, estamos caminhando por um jardim florido, das mais lindas flores, um perfume e uma brisa suave no ar. Caminhando pelo centro desse jardim, nós avistamos mais à frente uma enorme árvore, cheia de frutos. E eu vou me encaminhando para essa árvore. Observo que ao lado dela tem um pequeno regato, com uma água límpida e transparente correndo por entre pedras. Eu me sento à sombra desta árvore. Os raios de sol passam por entre as ramagens da árvore e chegam até mim, pequenos raios dourados de sol. Eu fecho os meus olhos e me sinto neste momento completamente em paz, na presença do Criador. Depois, eu olho ao meu lado e vejo um baú de ouro. Neste baú, eu pego este baú. Ele está em minhas mãos. Neste baú, eu tenho todos os meus dons, tudo o que eu preciso para ser feliz. Neste momento da minha vida, eu tenho ali a palavra certa, a joia mais preciosa. Eu vou abrir este baú mentalmente. Eu abro o baú e vejo uma palavra escrita neste baú. É aquela primeira que surgiu, a que eu preciso para desenvolver e para ser feliz. Guardo essa palavra na minha mente, fecho este baú e coloco ele ali ao lado da árvore. E sei que poderei voltar todos os dias a esse local encantado que faz parte do meu mundo interior. E sempre que eu tiver um problema, uma dificuldade, eu vou abrir esse baú e vou encontrar ali a solução, a palavra que eu preciso. Agradeço agora a Deus essa oportunidade, tantas bênçãos nesta manhã maravilhosa. E vamos nos despedindo, nos levantando, olhando a paisagem, essa árvore maravilhosa. E vou passando, começo a caminhar, passando pelo jardim florido. E novamente eu me sinto aqui, neste salão, sentado. Não abro os olhos ainda, estou voltando. Me sinto acompanhado pelo meu anjo da guarda, pelos meus mentores espirituais. Vou movimentando a ponta dos pés, com os olhos fechados ainda. Movimento os meus pés, as minhas pernas. Abro e fecho as mãos. Vamos abrindo e fechando as mãos. Movimente os braços, os ombros, o pescoço, cabeça. Podem se espreguiçar. Vamos voltando. Quando sentirem completamente bem,
podem abrir os olhos. Vocês conseguiram fazer a visualização? Alguém conseguiu? Levanta a mão, quem conseguiu? Ai, maravilhoso. E nós podemos voltar a ela sempre que for necessário. E para quem não conseguiu, é um treinamento, né? Que nós vamos fazendo ao longo da... E a gente vai conseguindo meditar. Olha, eu agradeço do fundo da alma a sua atenção, o seu carinho. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe.